Capítulo 14. Black. Eu não acreditei no que eu tinha feito. Elogio. Eu não elogio as pessoas. Droga. Senti estar dando muita abertura a mim mesmo. Eu sei bem como eu sou. Sei que meus pequenos pontos fracos, meu jardim. Ninguém entra no meu jardim. Mas eu somente queria mostrar ele a Taylor, talvez por entender o que ela passava. Eu era somente uma criança quando eu cheguei, arrastado nessas terras, era assustado e principalmente todo esse lugar para mim era assustador, tanto quanto é para ela. Eu demorei até entender, até aceitar. Sei que os sentimentos que Taylor está sentindo agora são extremamente conflitantes. Afinal, ele é muito comum. Ela é uma princesa, promíscua principalmente. E creio que, apesar de tudo isso, talvez nunca tenham elogiado seu chifre. Ou qualquer ideia. Que tipo de chifre? Queria fazer uma piada. Brincar com o fato que agora ela era monochifre. Mas acabou saindo de forma diferente. E eu pude ver nela nitidamente como ela reluziu, mesmo sem perceber. Sua aura ficou num tom azul e amarelo, tão lindo quanto as luzes da manhã no inverno. Queria me enfiar num buraco depois daquilo. Parecia que eu estava numa puberdade humana. E céus, pois olhava ali e eu mesmo sabendo que ela quase tentou me matar há menos de 72 horas atrás, mesmo sabendo que ela realmente era uma verdadeira diabrete, se quisesse, meus ancestrais, meu pai, mãe, nem sequer conhecia a senhora, mas o que é isso? Eu não sabia que sentimento era aquele. Era um sentimento completamente novo para mim. Era uma euforia com uma mistura de frio na barriga. A minha cabeça inteira girava. Eu queria. Eu queria me enfiar num buraco toda vez que eu lembrava que eu elogiei. Pois esse nem era o pior. Porque enquanto ela estava lá parada, somente tomando aquela xícara de leite com flores, meter em sua boca até ela engasgar. Eu fugi. Eu fugi de vergonha desse pensamento, vergonha de tudo. Eu somente tinha que sair de perto dela. Ela estava mexendo comigo. Eu não sei que sentimento é esse. Deve ser um dos poderes dela, pois até mesmo a luz que entrava pela porta deixava ela linda, a híbrida mais maravilhosa. Talvez a sua parte anjo não fosse uma questão de poder. Talvez era seu encanto. De qualquer forma, assim que eu entrei no meu quarto, eu não sabia o que fazer. Eu não sentia esses tipos de desejos carnais, apesar de ser humano. Quando eu olho para baixo, eu reparo no volume que estava em minha calça. Eu vou correndo até a minha escrivaninha e me sento na cadeira. Tento me acalmar e apoio a cabeça na mesa, respirando, sentindo o frio da madeira. Pensar em algo. É isso que eu tenho que fazer. Eu pego um papel e uma pena e começo a escrever. Em uma folha qualquer, sem me importar com o que viria, sem me importar com as palavras que eu diria. O que estava sentindo, coloquei este pensamento para fora. Mergulhei naquela fantasia, com aquela princesa que mais parecia o que ela parecia. Um grunhido meio erótico saiu da minha boca e tentei não pensar em como seria se eu estivesse com ela. Como eu iria. Como. Oh, Deus. Não, não, não. Não posso pensar em como ela gemeria no meu ouvido. Mas parecia que eu estava morrendo. Eu respiro fundo e tento voltar à fantasia para colocar todo aquele sentimento para fora.
Porém, quando eu reparo, uma batida na porta ocorre. E eu me levanto num sobressalto e escondo tudo que eu estava escrevendo, como se alguém fosse invadir minha casa, meu quarto, e fosse ler o que eu estava fazendo. Eu deixo o pequeno pote de tinta cair no chão e quebra. E na grama, antigamente verde, agora era preta, manchada com aquela escuridão, assim como eu me sentia manchado. A casa rapidamente começa a limpar e eu vou até a porta, vendo que a minha ereção já não era mais tão visível. Mas, mesmo assim, eu me odiei por aquilo. Me odiei por ser tão magro daquela forma, pois era fácil de ver. Eu abro a porta de forma eufórica e encontro Taylor olhando para mim, aquele olho de demônio que parecia estar olhando para o meu próprio desejo. Já o outro brilhava em preocupação, preocupação real. Ela estava linda. Será que tinha noção disso? De como ela era uma das criaturas mais destrutivas, assassinas e lindamente imortal? Cruzei cruzei com milhares de morfias ao longo de décadas. E, mesmo as mais seduzentes, com as curvas mais saltadas, as mais cheinhas e moldadas, nunca chegavam perto. Nem perto de como seus seios agora estavam maravilhosos. Ou até mesmo o molde de seus quadris. Será que ela iria se irritar se eu falasse disso? Que eu sabia como ela era embaixo daquela roupa, que todo aquele grupinho da alegria de seres bizarros sabiam como ela era, sabiam sobre cada desejo. Se soubesse, será que ela me bateria? Talvez, talvez sim. Taylor pergunta se eu estou bem. E se aconteceu algo, eu me curvo um pouco para frente, tentando esconder-me. Mas do quê? Digo que sim e fecho a porta, sem ligar muito, se bati na cara dela ou não. Não espero que ela fale nada. Conseguia ver as sombras dos pés delas indo para longe. E soube que ela voltara para o quarto ao lado. Peço que a casa me informe o que ela vai fazer. A casa sussurra que ela dormiu. E eu estava em paz, sabendo que eu não iria fazer nada. Nada iria acontecer. Pego meus discos e coloco para tocar, deixando no volume mais alto. Falo para casa somente deixar aquele som no meu quarto. Eu precisava pôr aquilo para fora, aquele sonho. Isso para mim era algo tão novo e era assustador. Eu começo a passar a mão pela minha cabeça. Algumas coisas. Eu precisava buscar algumas coisas na biblioteca. É, uma lista. Preciso fazer uma lista disso. Apesar que vou precisar avisar Taylor sobre as bruxas, sobre as anciãs. Sento-me novamente, já com o corpo mais frio, depois de todo aquele desejo estranho e nojento. E um novo frasco de tinta preta apareceu ao meu lado. Começo a escrever algumas coisas que tinha que pegar e que precisava pesquisar, e até mesmo contar a ela. A casa me avisa que tudo já estava pronto. Uma brisa circulou sobre minha cabeça. Peço que ela acorde, Taylor, e avisar que precisávamos ir. Enquanto levanto-me e vou até a cozinha para pegar as coisas que a casa deixou dentro de uma cesta de piquenique. Já segurando a cesta em minhas mãos, vou até a frente da casa e me sento na namoradeira de madeira que tinha ali, já consumida quase que por completo por trepadeiras. Taylor aparece e fica olhando para a floresta e para a visão de todo aquele campo, aquela mata assassina, e até mesmo me concentro no som das águas do reino das murtas. A visão dela, de longe, era mais aterrorizante. Daquela floresta, ela realmente te consome por inteiro, mesmo sem estar lá dentro. É, exatamente. Eu era vizinho de dois tipos de assombrações. As próprias mortas
e até mesmo uma floresta que te come. Oh, céus, por sorte, ainda bem que esse tipo de coisa não me afeta. Mas creio que afetaria Taylor se ela fosse ficar aqui e eu estava rezando pela primeira vez que isso não acontecesse. Já estava amanhecendo, o amanhecer real do nosso reino, querendo dizer que o dia estava chegando ao fim. O pôr do sol era sempre bonito da minha varanda. Não por algo muito exclusivo, pois ele geralmente era contínuo, mas eu conseguia ver sempre a junção do reino das Banshees, apesar delas ficarem constantemente dentro das suas casas. Era um belo reino visto de longe também. Parecia uma cidade abandonada, porém, ao invés de ter se destruído, foi consumida por rosas brancas e simplesmente lindas. As murtas, a vila inteira, almas de mulheres mortas embaixo de flores brancas, sempre vestidas de cetim bordados. Eu acho isso poético. Fora que elas tinham uma vila num número e em seu núcleo, três estátuas que representavam as três formas da lua crescente, cheia e decrescente. Elas sempre flutuavam numa constante névoa, e quando elas andavam, as murtas deixavam rastros, rastros de fantasma. Fora que elas tinham no meio da sua vila, no núcleo da sua vila, três estátuas, simbolizando as luas crescentes, cheias e decrescentes. Elas sempre flutuavam, aquelas três luas dançantes, numa constante névoa espessa. Delas escorria uma água fortemente, como cascatas. Porém, esta água nunca tocava ao chão. Ela evaporava antes disso, se tornando mais nebulosa. Quando o sol toca aquele lugar, a cidade inteira toma os tons do céu, independente de qual cor ele assuma naquele dia. Então, era uma mistura de branco e geralmente alguma outra cor. A porta da frente se abre e Taylor aparece usando um vestido amarelo e meias longas e brancas. As botas cobriam seus pés e ela parecia uma abelha, apesar uma abelha rainha, mas uma abelha. Talvez a junção ficasse mais agradável aos olhos dela do que aos meus, já que agora que com sua transmutação ela sem dúvida era mais colorida e ela não tinha espelho em seu quarto. Acho que também não faria questão de ter algum. Talvez, creio que, pode ter ajudado ela a pensar que tal junção de roupa era bonita. Você tinha me dito que já era de manhã, mas o sol está se pondo. Me levanto e fico à frente dela. De fato, já é de manhã. Irei precisar explicar a você como o dia e a noite funcionam, minha Lindsay. Para você, quando estiver na biblioteca, espero que não soe confuso. Bom, eu estendo a mão para ela. Vamos? Taylor segura minha mão, de modo leve, e reparo como o toque dela é macio, como se nunca tivesse tido trabalhos manuais em sua vida. Feche os olhos e inspire, e solte o ar somente quando eu mandar. Você pode ficar tonta. Ela concorda com a cabeça e inspira uma enorme quantia de ar em seus pulmões, fazendo seu peito inteiro inflar. Fecho os meus olhos e me concentro na árvore das anciãs. Uma grande sombra começa a sair do chão e rodopia Taylor e eu. Logo em seguida, somos sugados completamente para ela. E, em poucos segundos, ela nos deixa na frente da enorme árvore de carvalho branco. Olho para Taylor e falo que ela pode abrir os olhos e, ao mesmo tempo, soltar o ar. Ela cambaleia, de leve,
mas consegue voltar a seu centro gravitacional. Nossa, diz ela, me sinto como se tivesse acabado de andar de montanha-russa depois de comer cachorro-quente. Ai. Ela leva a mão até a boca do seu estômago e cambaleia. Porém, acaba esbarrando o pulso em seu chifre quando leva as mãos até sua cabeça. Ela a abaixa depressa e, quando finalmente repara onde ela está, seus olhos se arregalam e começam a brilhar de encanto. Um enorme carvalho ficava localizado bem no centro de Linsley. Qualquer ser, independente da vila, reino que habitava, conseguia chegar até ele. Ele existe há mais séculos do que quando Raum e Eniel chegaram aqui. Decidiram plantar esta árvore e Raum disse que seria um presente para Eniel, a sua própria árvore do Éden. Eniel então abençoou a árvore, fazendo com que ela continuasse sempre a crescer e a absorver todos os conhecimentos do mundo e dos outros além dele. Assim, quando qualquer ser quiser absorver e aprender sua origem, como existe e como os outros existem, simplesmente pode virar árvore. Com o passar dos anos, a árvore crescia de modo muito acelerado por conta do conteúdo que ela consumia. E dentro dele, andares e mais andares de livros e mais livros eram construídos pela magia. Eram fileiras, fileiras e mais fileiras de puros livros e conhecimento. Raum e Eniel não conseguiam controlar a enorme quantia de escritos que estavam chegando conforme os anos evoluíam nos outros reinos, dimensões e planetas. Então eles decidiram criar 3 seres. O único capaz de fazer isso era Eniel, as anciãs do destino. Meu pai vivia ajudando diversos seres errantes que chegavam até Lindsay naquele tempo. E o pai de Taylor pediu para o meu 3 gemas de alma. Essas gemas existem à base das crianças mortas antes de nascerem, geralmente por abortos ou até mesmo quando uma criança morre antes de ser colocada ao mundo. Sua gema de alma então torna-se a estaca zero, mas não novamente a um corpo. As essências então permanecem perambulando e meu pai as carrega com todo o amor. Não formam novas gemas e também não geram novos corpos. Por isso são zero. E, como ficam perambulando pelo universo juntamente com meu pai, podem ser usadas para formar novos seres, se desejarem. Porém, é preciso passar pela aceitação da morte antes. Meu pai acertou fazer uma sinergia com Raum. Porém, Raum, mesmo ainda sendo um demônio, fez outra pessoa aceitar a sinergia no caso. A mãe de Jane. A dívida foi paga quando vim morar em Linsley, pois assim que vim morar para cá, as 3 gemas foram pagas com a minha vida. A partir daí, Eniel colheu 3 flores da árvore e criou a partir dela as anciãs do destino. Elas foram moldadas como a donzela, a mãe e a guardiã, feitas da árvore protetoras do conhecimento universal. Com o passar dos anos, a árvore não foi atingida pelo seu primeiro massacre dos seres divinos e infernais. Ela ficou protegida pela magia das 3. A árvore cada vez mais ia ficando expandida, se tornando muito grande, uma enorme biblioteca viva. Hoje em dia, quando se chega, encontra o maior arranha-céu que existe. 500 metros de altura, 300 metros de largura. A árvore, além de enorme, quando se olhava ao redor, era possível ver oferenda às anciãs do destino, deixada na frente dos muros de cercas vivas, de fato.
A grama verde que soltava pequenos pontos de luz eram como foligens de ouro, conforme os seres John Linsley que andavam por ela pisavam, além dos vagalumes, borboletas amarelas e brancas, laranjas, sempre rodavam este lugar místico. Ainda assim, não havia mais vegetação ao redor de todas as cercas, pois estar ali era estar no meio da floresta de todas as fadas, porém sem magia, controlada e mortal. Isto é lindo, disse Taylor sorrindo. Parece que eu estou no filme de Evan Verdon. Bom, eu disse, aqui é muito mais bonito. Pelo menos eu acho. Vamos entrar? Ela balança a cabeça positivamente e vamos andando até o portão feito de raízes. Assim que chegamos perto dele, peço que Taylor envolva a mão e coloque em cima das videiras. Assim que nós dois colocamos, as raízes se abaixam e enrolam em nossos braços rapidamente, parecendo perfurar nossa pele, mas sem sentirmos nenhuma dor. E assim elas se abaixam, permitindo que a gente passe. Parece que elas sabiam o código genético de todos os seres que moravam lá. Assim que passamos além da cerca viva, um caminho de pedras flutuantes brancas aparece. Elas nos levariam até o topo da árvore, onde a entrada ficava. Taylor olha para baixo, pois além da árvore não tinha nada. Calma, eu digo-lhe. Você não vai cair. Ah, subi alguns degraus e levei minha mão para o lado, onde uma abundância de ara levantou assim que bateu nela, fazendo com que as mangas da minha blusa subissem. A árvore entende que você não é um invasor, e por isso, se você cair da pedra, o ar te leva até lá em cima. Ela olha para baixo e vê que, apesar do que eu falei, o enorme penhasco não ajudava muito em sua decisão. As bruxas, depois de algum tempo, decidiram colocar a árvore para crescer num solo separado das terras de Linsley, com medo com que, conforme ela crescesse, os reinos ao redor poderiam ficar prejudicados. Então, a árvore cresce no que parece ser um vácuo do espaço. As raízes formadas ao redor de uma enorme rocha, que, ao fundo, era igual uma eterna escuridão. Apesar de não ser, já entrei várias e várias vezes ali. Era igual entrar à água. A sombra líquida, como eu gosto de chamar. Talvez. Bom, eu não sei ao certo o que aquilo é, mas também não é gostoso de beber. Taylor subiu em uma das pedras e colocou a mão para o lado e sentiu a corrente de ar. Ela começou a subir a escadaria, incerta e flutuante de rochas. Eu não disse nada até que chegarmos ao topo. Não podia falar para ela que, bem, a porta que havia na entrada da árvore, sim, era na verdade um enorme arco reluzente. A luz que cobria toda a entrada não dava para ver além dele, somente assim que se passava. Dou um passo para frente e entro, ultrapasso a luz e Taylor perde-me por alguns segundos. Taylor faz o mesmo, e assim que ela olha, novamente, contudo, dessa vez, para o interior sublime e daquela árvore, daquele conhecimento infindável. Suas sobrancelhas se erguem e sua boca se abre levemente. Meu Deus! Sua voz era tão baixa. Este lugar é o chão de madeira polida, os diversos andares recheados de livros. Para os leitores, as pequenas mesas formadas e unidas ao chão. A árvore esculpida a cada um dos degraus, cada mesa. Tudo era simplesmente perfeito. Realmente toques angelicais. Olhando para cima, não se via as folhas da árvore, sim o céu de Linsley.
E no meio de todo aquele céu de Linsley continha todos os planetas em sua órbita original, numa espécie mini, mas continha. E no meio delas, bem abaixo do que parecia ser o centro do universo, tinha uma representação da gema de alma. Bem, antes de começarmos, eu gostaria de apresentar as anciãs para você. Digo olhando para Taylor. Espere aqui. Entrego a cesta para ela e entro na sombra da árvore, sentindo aquelas fibras vivas. Em todo lugar procuro pelas anciãs no âmago e encontro elas, as três esferas, que portam suas almas rodando ao redor de um limbo contínuo. Quando chego perto delas, elas param sua dança infinita e se juntam. As três luzes formam um triângulo. Olá, jovem da idade, dizem elas com as vozes unidas. O que traz hoje você ao centro do conhecimento? Eu me curvo perante elas, encostando a cabeça naquele chão. Elas são seres extremamente poderosos em nosso reino, que provavelmente lutariam na linha de frente contra o segundo extermínio, como com líderes e os dos reinos de todas as vilas. Ou, ao menos, teriam um papel extremamente importante, creio eu. Trago a vocês a princesa de Linsley, filha de seus criadores. Peço que se revelem a ela. A princesa está atrás de conhecimento sobre seus pais, sobre seu passado, tempo e destino. A anciã mãe fala com uma voz suave. Os pergaminhos nos revelam que tal princesa não merece este nome, sendo uma decepção. Ainda curvado, começo a sentir o meu sangue ficar mais frio. Peço, peço que, por favor, ahm, nossa princesa tenha se comportado de forma ambígua. Revelem os seus atos. Relevem os seus atos. Eles foram baseados em medo e defesa humana. Coloco as duas mãos no chão e me curvo ainda mais para frente. Por favor, revelem-se para ela. Me ajudem. As anciãs ficam em silêncio por algum minuto. E eu ainda continuo curvo, até que sinto a mão, uma pequena mão, em minhas costas. Levante-se, querido. Olhando para cima, vejo a donzela, que tomou uma forma bela de vestido branco, reluzente, à luz de uma alma. Qualquer coração sofrido ficava acalento quando via. Ela volta à sua posição e vejo que as outras duas dançavam em suas formas. Agora quem falava era a guardiã. Nós iremos fazer isso por você, jovem de idade. É o filho do controlador de vidas. Negar a você é desrespeitoso com toda a nossa essência. Por você, iremos ver e esclarecer tudo o que a nossa princesa desejar, disse a anciã mãe. Diferente das outras duas, onde a donzela era formosa, a guardiã era uma senhora encapuzada e a mãe era uma mulher grávida, coberta em véu branco, sem rosto. As três anciãs se aproximaram de mim e se enrolaram ao meu redor, me tirando e saindo de dentro do cerne da árvore juntamente com elas. Saímos perto de uma estátua onde representava as três anciãs como símbolo do nosso universo. Vejo que Taylor ainda estava parado ao lado da porta. Porém, ela agora segurava a cesta com as duas mãos e olhava para o lado,